Esse é mais um Papo de Boteco aqui no Coluna do Fla. E hoje, de novo, Wesley, Paulo. Eu ia falar Wesley Safadão de novo, mas... Tamo junto tá aqui de pegando mal já pra novo. você. Esse Papo de Boteco, você pode me chamar sempre. Você não gosta de falar de Flamengo, nem de tomar cerveja, nem de comer petisco, pelo que eu ouvi falar. Eu gosto, fica aqui o resto da noite, se precisar. Pena que esse programa não dura 30 minutos, não dura 3 dias, né? Olha o tamanho desse programa. Senão o Wesley ia terminar deitado na mesa aqui, a gente falando ainda sobre o Flamengo. Wesley, muita coisa interessante pra gente conversar. Saiu convocação ontem, né, do Tite, da seleção brasileira, e muita gente esperava que alguns rubro-negros saíssem ali, né, cara? Com certeza. O que você esperava que fosse convocado? Eu esperava que pelo menos Vinícius Júnior fosse convocado, apesar dele ter sido... Que é ex-rubro-negro, né? Que não é ex-rubro-negro, mas a gente fica na torcida, né? Eu acho que a convocação do Tite deixou muita gente desanimada para acompanhar essa Copa do Brasil. Pelo menos essa foi a reação que eu tive no Twitter. Sim. Não sei você, acompanhando os comentários. Não, eu tava até conversando sobre isso, comentando exatamente hoje ainda. Falando que a seleção brasileira tá conseguindo afastar o torcedor, parece cada vez mais, né? E a cada convocação que sai, tá todo mundo sempre, que droga, essa seleção da CBF, não sei o quê. Não... Isso, pensar que um ano atrás a gente tava animado pra uma Copa do Mundo, hoje a gente tá desanimado demais pra uma Copa América. Eu confesso que eu nem tenho dado muita atenção ao jogo da seleção brasileira, sabia? Eu também não. Minha seleção tem duas cores. Minha seleção também tem duas cores, é rubro-negra, com certeza. Rodrigo Caio. Sem demagogia, mas não tem a mesma graça, nem se compara, não anima, assim. E... Rodrigo Caio devia ter sido convocado, né? Deveria ter sido convocado. Tá jogando bem pra caramba, o moleque destruindo. Muito bem, o cara chegou no Flamengo contestado, não veio em alta do São Paulo. Pra mim, talvez o melhor zagueiro do Brasil agora, jogando no Brasil, disparado. Um dos melhores zagueiros do Brasil. Pra mim, o melhor seria... Tem um Kahneman aí, o Jeromel e o Dedé. Kahneman que é argentino, claro. E tinha vaga. O Tite chamou o Miranda já de 35 anos, 34, 35 anos, que é reserva na Inter de Milão. Né? É um jogador que não tem mais um futuro na seleção brasileira. Mas que é o zagueiraço, claro, né? Isso, tem isso. Mas o Rodrigo Caio, ele tem um tempo muito mais útil na seleção. O Rodrigo Caio tem menos de 24 anos. Sim. Talvez ele esteja justamente por isso esperando a oportunidade dele chegar. Mas, pra mim, assim, futebol é momento. Porque fulano fez história em tal lugar. Não interessa. Tem que ser o melhor jogador de hoje. De hoje? Hoje, no Brasil, quem tá jogando melhor que o Rodrigo Caio? Não tem. Na posição dele. Pra mim é um dos melhores zagueiros jogando pela esquerda no Brasil. Eu gosto também muito do Dedé, sabe? Um zagueiro que tem excelente bola aérea e tá fazendo bons campeonatos pelo Cruzeiro. É verdade. Apesar de que o Dedé... já tem uma certa idade. E se recuperou agora recentemente, né, cara? Isso, tem isso. Você vê um pouco de incoerência no Tite, né? Ele disse que tava querendo levar o Dedé pra Copa e acabou também nem convocando. Disse que queria fazer uma renovação na seleção e chamando um zagueiro de 35 anos. Mas um pouco incoerente. Mas esperar a coerência do Tite? O Tite não é aquele técnico que há 4 anos atrás... Não é 4 anos, acho que foi 2011. Falou num jogo Corinthians e Santos sobre o Neymar, que simulava, e falou, esse rapaz é um mau exemplo pro meu filho, pra quem tá assistindo e tal. E aí o rapaz mau exemplo, que continua sendo mau exemplo, batendo em torcedor, é capitão do time dele. Foi convocado. Você quer esperar a coerência do Tite? Muitos comentaristas, inclusive, estavam recomendando a não convocação do Neymar. Quanto mais ele continuar como capitão. Mas pelo que o Tite deu a entender, Neymar continua capitão. E foi convocado, né? Então pra mim, coerência não dá pra esperar do Tite. Não dá. Até porque, assim, se vestiu o escudinho do Corinthians, pra ele já é meio pé na seleção, né? Não é assim? Com certeza. Tá louco. Não sei se eu tô sendo clubista aqui, Simon, mas pra mim... Mas aqui é pra ser clubista mesmo. Everton Ribeiro, pelo que jogou esse começo de ano, tinha vaga certa na seleção brasileira. É verdade. É um armador que tem o drible, diferente. Na realidade... talvez alguns até questionem assim, o Everton Ribeiro nos últimos jogos do Flamengo às vezes tem oscilado e tal, mas de qualidade no total, o cara é como poucos, né? É diferenciado. Como ele pode decidir uma partida, é difícil pensar em outro. É difícil. E é um jogador diferente que não tem na seleção brasileira, que é esse meia que joga pela direita, que é construtor
não é só rápido, não só joga pelas extremidades tentando atingir profundidade, é um meio que constrói o jogo, tem uma finalização muito boa de média distância e tá sempre deixando os companheiros na cara do gol. Sim. Pelo que vem apresentando no Flamengo, para mim é o melhor jogador do Flamengo hoje, é a principal referência ofensiva. Tinha vaga pelo menos pra estar no elenco da seleção brasileira nessa Copa América. Principalmente se a gente pensar no que rola lá, né? Assim, com certeza. Dos nomes que a gente tem um Felipe Coutinho muito contestado no Barcelona. Quer ver o volante? Fernandinho é a cara da desgraça. É a cara do fracasso. Exatamente. Você lembra de Fernandinho? E o Tite citou até um dado que o Fernandinho fez um gol no sub-23, sub-20 pré-olímpico, coisa de mais de 10 anos atrás, para justificar a convocação dele hoje. É um bom né, parâmetro. É um bom parâmetro, né? Pena que o Tite não pode convocar o Cuejar, né? Senão era a presença certa, acho que até na seleção brasileira. Eu sou favorável a fazer uma proposta de naturalização do Cuejar, você não acha? Eu também sou, mas também não quero perder ele pra seleção. Eu tenho essa incoerência. Apesar de eu querer os jogadores do Flamengo na seleção, depois eu não quero que chamem, porque parece que nunca voltam iguais. Você tocou num ponto interessante. Eu, sinceramente, prefiro que nem... Assim, a gente fica feliz pelo jogador, né? Porque pro cara é um auge na carreira dele. Não é? Isso é verdade. Tipo, ele chegou lá, é o que todo mundo almeja e tal. Mas eu não faço questão que o cara vá como rubro-negro pra seleção. Também não. Lembra do Diego, o Ilharão, quando foram convocados? O Ilharão. Como é que eles voltaram? Pior, né, cara? Pior. Juan e Moura, depois da seleção, voltaram. Sim. Nunca voltaram a ter o mesmo rendimento. Sem contar o desfalque, né? Pode se machucar jogando na seleção. Se a gente tiver um ponto de vista meio egoísta, não vai querer que o jogador rubro-negro vá pra seleção. Agora, claro, pensando no sucesso do cara, ele se esforçou tanto e tal. Aí beleza, não, aí tem que ser altruísta nesse ponto. Até mais porque jogador do Flamengo não é liberado em amistoso, né? Igual de outros certos times que eu não vou falar o nome. Quem que foi liberado? Parece que Fagner e Cássio jogam, né, na Copa do Brasil contra a gente, mesmo convocados, não poderem se apresentar depois. Essa situação se repetiria se fosse com o Flamengo, algum jogador do Flamengo convocado? Não sei. Fagner, Cássio ali, ó. Porque ano passado já teve precedente, né? Pra quem não lembra. Acho que foi o Paquetá que foi convocado. Eu não lembro exatamente quem... Eu também não lembro exatamente, mas eu acho que o Paquetá foi convocado foi liberado? Na época. E não foi liberado a tempo, porque o Tite disse que gostaria de contar com ele e acabamos perdendo um jogador importantíssimo, né? Numa Copa do Brasil. Sendo o mata-mata, sempre eliminatório. Isso é de se considerar. Mas é que o Tite tem aquele pezinho lá, né? Na gambazada. Com certeza, né? Não queria falar não, né? O Tite parece ser muito paneleiro. Mas é paneleiro. Tu tem alguém que deveria ser convocado do Flamengo? Do Flamengo? Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. Eu acho que hoje somente esses. Gabigol não, né? Gabigol não. Gabigol... Ainda não. Bruno Henrique? Eu também acho que o Bruno Henrique não, porque na posição dele, que é um atacante pela esquerda, a gente tem o próprio Neymar, Vinícius Júnior, tem o David Neres que faz nas duas, tem o Everton Cebolinha, que eu acho que tem rendimentos superiores ao Bruno Henrique, apesar dele estar no começo de ano iluminado pelo Flamengo fazendo gols. Acho que ele não é o jogador que tem o melhor rendimento naquela posição. Aí nos últimos jogos o Bruno Henrique deu uma recuada, né? Deu uma recuada, você pode ver. Não tá jogando mais toda aquela bola. Não tá jogando... E ele já não tava jogando toda essa bola fazia algum tempo, mas como sempre fazia um gol, a atuação dele acabava sendo um pouco... mascarada não, eu diria... A atuação dele acabava passando despercebida, como ele sempre contribuía com um gol, quarta agora contribuiu com uma assistência. Sim. Porque se ele não tivesse contribuído com essa assistência quarta-feira, cara, a atuação dele teria sido pífia. No jogo da Copa do Brasil, né? Você fala lá em São Paulo, a vitória sobre o Corinthians. Impressorão por 1-0. E esse era um outro assunto que a gente tinha que bater esse papo aqui, Wesley. E foi um primeiro tempo sofrível aquele jogo, né? O Corinthians parece que torna todo jogo sofrível de ver. Coisa feia, né? É muito difícil você lembrar um jogo bom do Cruzeiro. Do Cruzeiro não, do Corinthians. O garçom suspende o Wesley aqui, por favor. É complicado você pensar num jogo bom do Corinthians. Essa misturinha aqui não é muito legal. Eu não tenho muito costume de assistir jogos de outros times, mas quando eu tenho, eu assisto jogos do Santos. O próprio Fluminense apresenta um futebol interessante,
Mas o Corinthians, toda vez que eu coloco em jogo, são jogos chatos, são jogos pegados. É a estratégia daquele técnico... Carille. Do retranqueiro. Mó retranqueiro, né, gente? Fala sério. E o jogo do Flamengo contra o Corinthians acabou sendo bem feio, né? Acabou sendo feio, mas teve alguns aspectos que me agradou bastante. Que foi o time, ele jogou sem medo contra o Corinthians, porque o time sempre parecia que tinha um medo de jogar lá em São Paulo, na Arena Corinthians. E o time jogou leve, jogou pra cima do Corinthians, apresentou uma postura muito interessante. Eu acho que isso mais no segundo tempo, não foi? Isso mais no segundo... Não, até mesmo no primeiro tempo. Gostou da postura? Eu achei que da postura. Não gostei muito do futebol no primeiro tempo. Errou muito passe. Não, assim, ninguém conseguia dar sequência em 2 passes seguidos. Era um bate-rebate pra um lado. Os 2 times, pra mim, estavam muito... Tava meio confuso com o posicionamento. Sem domínio de bola e tal. O time do Abel Braga é espaçado, né? Isso todo mundo consegue enxergar dentro de campo. O time não tem muita aproximação. Você depende muito de lampejos individuais, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. E quando os dois não estão bem, não estão fluindo no jogo, o Flamengo apresenta um futebol mais deficiente. Principalmente se for contra uma retranca, que é o caso do Corinthians de Carille. Então, por isso, eu achei que apresentou um futebol muito fraco no primeiro tempo. Porém, a postura foi diferente de outros jogos que eu já tinha visto na Arena Corinthians. Tirando aquele que o Flamengo ganhou ano passado, no Brasileiro, um show de Paquetá. Fez 2 gols. Os outros jogos contra o Corinthians, na Arena Corinthians, eram jogos que o Flamengo sempre jogava com medo e acuado. Sim. Lembra daquele 4-0 fatídico lá que o garoto Fagner, aquele jogador leal, né? Quase quebrou a perna do Ederson. Quer dizer, deixou o Ederson no estaleiro por meses. Aposentou praticamente o Ederson. Né? E já teve outros jogos. Pois é. 4-0 aqui. E o Flamengo tava até com uma postura boa, talvez, no jogo. Até aquilo ali acontecer, né, cara? Mas um pouco melhor. Mas, ó, de forma geral, foi muito legal o resultado que o Flamengo conseguiu, né? Porque o resultado que o Flamengo conseguiu. É o único time que venceu 2 vezes o Corinthians lá. Na Arena Corinthians venceu ano passado, 3-0. Acho que era o segundo jogo do Dorival. Que pra mim poderia ser o técnico do Flamengo. Era o meu também. Acho que o Flamengo estaria muito mais evoluído. Aqui, tá? Depois a gente pede mais, tá? Pô, que isso. O Flamengo hoje poderia estar evoluindo muito mais na mão do Dorival do que o Abel. Né? Mas apesar do Abel, a gente venceu esse jogo. Pedi mais uma também. Então, mas o resultado foi fantástico. Aqui no Rio vai ser... agora tem que ter muita concentração no jogo aqui do Rio, né? Não pode achar que tá ganho, porque o Flamengo quando acha que tá ganho no Maracanã, que tá mas aquele time do Corinthians horroroso, pelo amor de Deus, se não vencer no Rio, tem que aposentar todo mundo já, né? Mas o jogo é jogado, né? Imagina, o Flamengo joga contra o Corinthians no Maracanã. Sei que a galera fica meio cabreira com isso, né? Quando a gente fala assim, não sei o que, vai zicar, não pode falar que já tá vencendo. Não é assim, não pode entrar de salto alto, Não pode, né? Com certeza. Mas, assim, o resultado que se conseguiu em São Paulo, cara, é pra chegar aqui e jogar com consistência, administrar. Sério. Mas e vamos combinar novamente. Que... Então, é uma ótima vantagem. Mas foi um passo enorme dado, né? Um passo enorme pra classificação e a gente já tá... E se tiver nas quartas de final, já é um resultado excelente. Você tá, o quê? A 6 jogos do título? Verdade. Isso que é legal, é interessante. Assim, eu mesmo questiono muito o trabalho do Abel. E por causa do que a gente vê em campo, né? Da desorganização tática, aquela bagunça e tal. Mas é muito legal, cara. Fazia tempo que não via um Flamengo tão consistente, né? Ao mesmo tempo. Isso. E claro, a gente não quer tirar... Eu não quero tirar o mérito do Abel, ele tem um papel nisso também. Mas a qualidade dos jogadores também faz muita diferença, né? Com certeza. Então, tipo... Trazer esse resultado de São Paulo não é normal, não é toda hora que você traz, não é pra qualquer time. O Flamengo foi lá, mostrou, se impôs, fez gol até com o Ilharão, né? Mas garantiu esse resultado. E o Ilharão fez um bom jogo na quarta-feira. Foi o que eu percebi. Ele jogou mesmo como segundo volante e o gol... Subiu menos, né? Subiu menos e o gol que ele fez realmente com um elemento surpresa, né? Eu sou meio crítico do Ilharão, eu falo assim, que às vezes a gente fala que... o Ilharão quando não compromete, parece que jogou bem. Aí falam, o Ilharão jogou bem e tal. Não, peraí, mas ele não tem que só não comprometer. Ele tem que construir, tem que ser um segundo volante. Segundo volante tem que ter a saída de bola, tem que ajudar a defender, que pra mim é o que ele falha demais, assim. Aquele trote malandro e tal, deixa o marcador chegar.
E a gente vê até jogo que meia tem mais desarme de bola do que o Ilharão, não faz sentido. Não cara, é muito difícil isso acontecer. Exatamente. O Coelho não se fala, é disparado, o cara que mais desarma sempre. Ali, É o nome parece do um Flamengo pitbull. pra mim na temporada. Se o Everton Ribeiro, pra mim, o principal nome do Flamengo, o Cuejar é o nome do Flamengo na temporada em todos os quesitos. É um candidato, se o Flamengo realmente continuar com ele, a ser um ídolo, se vier ganhar títulos. É um jogador que a torcida tem um apreço imenso e um jogador que pode representar o Flamengo se continuar aqui por muito tempo. É a cara do Flamengo, Gustavo Cuejar, hoje. Jogador muito inteligente, inclusive. Não só inteligente jogando bola, mas de chamar a torcida, eu acho. Com certeza. O Cuellar, assim, ele mostra que sabe o que o torcedor espera dele, então ele vai lá e demonstra essa raça, fala, faz declaração de amor, não sei o quê. É tudo que a torcida quer ouvir, né, cara? É muito legal isso. A relação do Cuellar com o Flamengo é fantástica. Comprometido dentro de campo. E você vê que não é apenas marketing. Não. Mas ele sabe. Não é marketing, mas faz parte do pacote, né? Todo jogador deveria pensar nisso. De se esforçar e mostrar pro torcedor, porque assim, o torcedor não consegue ler a cabeça do jogador. O jogador pode estar focadaço, mas aí a gente tá olhando daqui, a gente não sabe se ele tá realmente ou não, pela atitude. É a atitude dele que vai demonstrar se ele tá focado ou não, se ele tá aguerrido. E o Cuellar é o cara que mais mostra isso pra mim. Assim. O cara que e é muito bom tecnicamente. Sim, na posição dele ele é o melhor das Américas, sem falta. Assim. Sem falta. Aquele gol que o Vitinho errou ficou famoso pelo gol que o Vitinho errou, mas o passe quem deu foi o Gustavo Cuejar. Se você pode lembrar disso. E ele também deu um passe pro contra-ataque muito bom no segundo tempo contra o Corinthians. Se eu não me engano, foi pro Diego, que depois deu pro Bruno Henrique. Tinha que fazer contrato vitalício com esse colombiano, né, cara? Contrato vitalício, ele recebe, se eu não me engano, ele não é nenhum dos maiores salários do elenco hoje. Não é. A diretoria já deveria ter sentado e renovado o contrato do Cuejar com um salário muito maior. Gabigol ganhou 1.200.000, cara. Gabigol ganhou 1.200.000. É isso que você vê. Assim, não questionando o Gabigol, porque apesar dos caminhões de gols perdidos que o Gabigol tem, né? Ainda bem que a gente tem Gabigol. Mas ele faz muito gol também, isso é legal. Isso é legal. Ele tem perdido muito, mas ele contribui, ele marca também. Ele não só, no tempo do peruano, falava, não, mas ele contribui muito para a criação da jogada. Mas não sabia fazer gol, estava errado toda hora, estava para fora. O Gabigol não, ele perde muito, e no jogo contra o Peñarol foi horroroso. Ele perdeu demais, ele foi o principal culpado pelo Flamengo não vencer aquele jogo para mim. Era para ele, né, o Flamengo ter goleado se o Gabigol não tivesse desperdiçado tantas chances. Em compensação, antes, ele já ajudou pra caramba, né? Ele ajudou. Aquele jogo contra o São José, ele decidiu. Sim. Aquele jogo foi primordial. Isso a gente não pode ser ingrato também com o cara. Nós somos o único time do grupo que ganhou do São José. Mas é claro que mesmo assim 1.200.000 é muita coisa, não é? É muita coisa, porque o Flamengo também tá pagando pelo empréstimo, né? Acaba que o Flamengo não precisou comprar o cara, não precisou pagar uma compensação pelo empréstimo e ter o dinheiro. Não, mas é salário dele. E ainda bem que a gente tem. Mas esse é salário dele. Imagina se a gente tivesse só o Uribe hoje. Cara, e o Uribe, o Santos tava querendo, ele se aproximou, agora parece que deu uma esfriada de novo, o empresário dele falou. Por mim poderia levar. Por mim poderia levar. Mas ele vai ficar aqui na reserva do Gabigol. Quem sempre tá na reserva dele, porque quando que o Uribe ficou na reserva no time? Pelo que o Abel tem demonstrado, o Lincoln é reserva direta do Gabigol. O Lincoln é reserva direta do Gabigol e pra mim tem demonstrado que tá jogando bem. Mas tu acha melhor que o Uribe? Eu acho melhor que o Uribe. Mesmo novinho, assim, tem bagagem. Mesmo novinho, o Lincoln, ele fez um jogo contra o São Paulo que ele foi muito criticado. Né? Eu critiquei. Não deu prosseguimento a muitos lances. A barriga dele tava maior que a minha. Mas enquanto o Lincoln tava em campo, tava segurando bola do Flamengo no ataque. O Lincoln saiu pra entrada do Bruno Henrique, o São Paulo só atacou depois. E contra a Chapecoense também fez gol, se apresentou novamente, quase fez o segundo gol. E mesmo com 18 anos, com físico... Mas se for pra segurar a bola, não é melhor o moleque ficar de gandula? Fez gol contra a Chapecoense, pô. E o moleque nunca teve uma sequência. Mas ele não, isso é fato. Assim, eu acho que a gente não pode criticar e dizer, não vai dar certo, não presta. Porque também é um garoto de 18 anos, né? Fez 18 agora, recente. E só que ao mesmo tempo, eu não vejo o Lincoln maduro para assumir o ataque do Flamengo. Eu também não, mas entrando como reserva, esporadicamente, até porque o reserva do Gabigol imediato não é o Lincoln. Quem que é? O Bruno Henrique.
Ainda tem essa, O né? Abel gosta de usar o Bruno Henrique também. Não é da posição, mas o Abel tá usando lá. O Abel tá usando. E se o Flamengo também quiser repor essa saída do Uribe, eu não acho ruim, não. Quanto mais atacantes que trazer, que saibam fazer gols, pra mim, melhor. O Uribe, na verdade, eu esperava um pouquinho mais dele. Eu acho que ele se perdeu um pouco de, sei lá, ele fez volta de confiança, eu não sei qual é a dele. Assim. Ele fez um bom final de ano passado contra o Dorival. Sim, é um atacante que cabeceia bem. É um atacante a lá Hernani, que faz gol em uma bola ali no ataque, não precisa esperar muito Mas dele. ele começou a errar demais, parece que... E esse ano ele não apareceu faltou confiança, no Flamengo. o que é? Esse ano nem no banco ele apareceu no Flamengo. Pode contar nos dedos quantos jogos ele entrou. Tava sempre contundido, lesionado. Então eu acho melhor que negocie mesmo. Ele e o Rodolfo são Saudade dois do jogadores ceifador, que não dá pra contar. Saudade do ceifador. Saudade do ceifador. Não. Não mesmo. Corneteiro, mas ceifador sabia resolver, pelo menos. Sabia fazer gol de pênalti, né? Não, sabia fazer Coisa gol. que o nosso craque Diego não sabe fazer. Cara, pensa no ceifador com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique criando pra ele, jogando no pé dele. Ah, ele teve uma oportunidade ano passado com Everton Ribeiro, com o Diego, com o Vitinho e não fez nada. Eu não fiz nada, de artilheiro do time ano passado, velho. Ah, a maioria dos gols foi de pênalti, volta né? ceifador. Volta mas, não. Mas pênalti não vale gol? Pênalti é gol, mas pênalti até goleiro bate. O Rogério Ceni era fazedor de gol lá em São Paulo. Se o Diego tivesse acertado aquele pênalti lá, teria sido diferente. Pênalti faz parte do negócio. Tá parecendo o Nazário lá na resenha. Cara, não jogou nada, só fez o gol. Pô, o gol é o principal do jogo, cara. Pô, mas de 11 jogadores, se não tiver pensa no futebol sem gol. Pênalti. Pô. Não, mas aí no time... Ontem não, essa semana aí no jogo do Flamengo... No lugar do Diego, se o ceifador tivesse batido, era caixa. Ali era caixa, era gol com certeza, né? Então, um cara que sabe bater na bola. Mas aí a gente tinha mais um zagueiro. A Chapecoense ia ter mais um zagueiro em campo, né? Mas, Léo, acho que você tá muito corneto. Você tá convivendo muito com Luiz Henrique Amorim. Não, recebeu o Henrique Dourado, assim, com toda boa vontade no Flamengo. Achei que ele ia ter um desempenho a lá Hernani, que esses atacantes caneleiros sempre dão certo no Flamengo. Mas ele não teve uma sequência legal, né? Teve. Não. Quando ele teve sequência, ele fez gol. Ceifador foi titular até o meio do ano. Ele conseguiu perder a vaga pro Viseu, que tava de saída e gordo. O Viseu de saída e gordo foi titular do Flamengo nos últimos jogos dele aqui. Mas ele é um matador nato. Eu acho ele matador de jogadas nato. A bola para no pé dele. Sou mais ele que o Uribe. Prefiro o Uribe. É sério isso? Prefiro. O Uribe faz gol de cabeça. O Uribe amarelou desde que chegou no Fernando, cara. Olha o final de ano do Flamengo ano passado, quantos gols que a gente fez com o Uribe de cabeça. O Dorival conseguiu acertar o posicionamento dele. Na verdade, eu não prefiro nenhum dos dois, né? O Flamengo poderia ter mapeado melhor o mercado. Mas eu acho, agora que conseguiu livrar do Dourado, livra também do Uribe e tenta mapear o mercado. Enquanto isso, vai dando oportunidade pro Lincoln. Eu vi muita gente reclamando nas redes sociais que liberar o Uribe pro Santos seria reforçar um adversário direto. Pode até que ser, né? Porque o Sampaoli tá se mostrando excelente técnico. O Jean Lucas tá jogando lá, hein? O Jean Lucas tá jogando bola. O pessoal, galerinha tava metendo pau no Jean Lucas no Flamengo. Pau aqui pro Flamengo. O moleque tem um potencial enorme. Eu acho que o Jean Lucas vai ser um jogadorzaço. É novinho. Lucas vai ser jogador, isso é fato. Tanto que quando ele entrou no time, logo no início, o moleque destruiu. Só que depois teve uma inconsistência e tal, o time não tava bem também. Aí, pronto, pegaram no pé. Não, o Jean Lucas não joga nada, enganação. Pra mim, ele joga. Pra mim, ele joga na mão também. De um técnico que saiba fazer ele jogar, tá ali. Ele é titular do São Paulo de hoje. Então. Foi titular domingo, Santos contra Vasco. E é bem novinho, E foi titular contra o Atlético Mineiro. É um jogador que tem físico, tem técnica. Usa a camisa pra dentro. Usa a camisa pra dentro. Que é o diferencial hoje, né? É o diferencial dele no mundo hoje, né? Porque é o único jogador que joga com a camisa pra dentro. É um jogador diferente, cara, no mundo, né? Eu sou do tempo que jogador não podia tirar a camisa de dentro do short. Lembra disso? Pô, eu lembro disso também. Você tá velho também hoje. Que isso. E sou do tempo também que jogador sempre tirava a camisa na hora de comemorar o gol. Aí né? sim não tinha problema. Isso eu acho frescura hoje. Tu não acha? Ah, eu também acho, né?
Eu não punido vejo porque... por causa disso? Não, por causa do patrocínio. Pô, o jogo inteiro, 90 minutos com o patrocínio aparecendo, porque na hora da comemoração ele não pode extravasar. E o que o juiz tem a ver com isso, né? O juiz ganha percentual de marketing de alguma empresa. Exato. E às vezes o cara vai lá na galera, nem tira a camisa, também leva amarelo, não pode. Euforia. Jogador faz coisa muito pior em campo e às vezes o juiz não pune. Não é. Nisso. Bate pra caramba, quebra um jogador de faltas reiteradas. E aí, né, expulsa numa situação como essa. O São Paulo ele tá conseguindo extrair de jogadores potencial. Sim. E acho que o Uribe na mão dele pode render sim, porque o ataque do Santos é um ataque muito rápido, que troca de posição, que joga compactado. Quem viu o jogo do Santos contra o Vasco ficou com dó do Vasco. Eu confesso que eu fiquei com dó do Vasco. Era pra perder de 6, 7-0 ali. Ficou barato, 3-0. Ficou muito barato. Parecia ser um time europeu jogando contra um time da Série B do brasileiro. Essa foi a impressão que me deu. Anularam o gol do Hereford. Anularam o gol. Sabe o que é o Hereford? Maxi Lopes? É uma marca de touro. Tá impedido. Bem anulado. Cara, ele tá com físico pior que o nosso, inclusive, né? O cara é titular de um time da Série A, né? Pois é. Mas tá impedido. O Vasco não se cuide que vai pra Série B de novo, hein? É o Angus. Wesley, olhando as notícias aqui no coluna do Fla.com, que a galera, né, precisa acessar lá, se inscrever, eu lembrei de uma coisa. A gente tá falando de atacante, mas o Flamengo tá perdendo um goleiro. Thiago tá indo pro América Mineiro, cara. É outro que também pode ir. Não vai fazer falta? Não vai sentir muita falta, não. Eu acho que muita gente nem sabia que o Thiago tinha voltado. Ainda tava no Flamengo. Tava no Flamengo. Não, acho que muita gente nem soube que ele foi pro Atlético Goianiense, voltou pro Flamengo pegar a negociação. Ele foi pro Atlético Goianiense? Chegou aí pro Atlético Goianiense, lá da minha terra. Um abraço pra Goiás. Alô, Goiás, tamo junto, hein? Vocês estão bom? Voltou pro Flamengo como quarto goleiro. O Thiago ficou marcado por aquele lance da Copa do Brasil, bate-rebate lá, bateu roupa e tal. Bateu roupa. Ele entrou num momento muito inseguro no time do Flamengo. Esse é o grande diferencial que eu acho entre o Thiago e o César, cara. O César só entra em roubada. Certo. Inclusive, quando eu tava lá na Ferroviária, voltou pro Flamengo, já foi direto pra uma outra roubada. Roubada. E fechou o gol do Flamengo. E tá fechando até hoje, né? Exatamente. O Thiago não. Até hoje. Tava ali do lado e tal, na hora que precisou dele, foi lá e era a hora dele rebatia todas. Ele tinha tudo pra se afirmar no clube, com uma horária vacilante. Ele conseguiu chegar a ser titular e acabou também. Cara, não ter pegado o lugar do Muralha naquela situação. Foi muito complicado. Ele conseguiu fazer o Muralha pegar o lugar de titular de volta. Você tem a noção do nível do Thiago, no nível do Flamengo. Eu já tinha até esquecido essa sensação de ter o Muralha no time. Mas o César, quando ele assumiu, que foi quando o Paulo Vitor se lesionou, ele também teve atuações bem mais ou menos. Sim, mas depois ele ficou Ele voltou melhor depois de ser emprestado. Né? Então, é um excelente... Se ele jogar no América Mineiro, vai ser um excelente empréstimo. Eu sugiro que vá mesmo. E tem outra, né? O César é o reserva imediato hoje. César reserva imediato. E o imediato. Gabriel Batista, um moleque lá. Esse é um goleiraço. Joga pra caramba. Eu gosto de ver ele no gol do Flamengo. Acho que até hoje não levou um gol. O moleque tem o quê? Uns 18 anos? Eu nem lembro a idade do Gabriel. Não, acho que o Gabriel Batista já tem mais de 20. Quer ver? Eu vou olhar aqui na internet. Porque ainda tem o Hugo. O Hugo que tem menos de 20. Que o Hugo é um futuro. Já foi convocado pelo Tite. Pois é. Goleiro Hugo. É verdade. Gabriel Batista, ele é de 98, tem 21 já. Tem 21. Caramba. Na verdade vai fazer 21. Vai fazer 21. Tá, mas o moleque é bom demais. O Flamengo tá muito bem servido de goleiro pros próximos anos. O César já tá com 27 anos, na realidade. Certo. Então, eu acho que ele, assim, ele tá chegando no auge da maturidade de um jogador de futebol, né? Onde deveria mostrar... Eu acho até que o César precisava... É claro, que o Diego Alves é muito bom também, né, cara? Eu gosto muito do Diego Alves, apesar da marra dele toda. Mas o César era um cara que, se o Diego Alves fosse embora, tinha que ter sequência. O Flamengo tá a partir do momento que ele tiver uma sequência, ele se firma e vira titular absoluto. Ele se firma. As situações que ele já assumiu no clube e deu conta do recado, você tem E há quem diga que ele tá melhor que o Diego Alves esse ano. É uma boa disputa. Ele não tá atrás não, eu acho. O César, o negócio do César é que ele não tem tanto marketing, não tem esse nome do Diego Alves. Não pegou pênalti do Cristiano Ronaldo e do Messi e tal. Apesar de sempre estar pegando seus pênaltis. Não é um goleiro tão marcado. E qual seria o teu titular?
Meu titular ainda é o Diego Alves. Mas na hora do muro, mas com o César na hora tá do muro ali você sombra. voltou, né, pro Diego Alves. Aí voltou pro Diego Alves. Agora. Diego Alves, ainda. Mas César tá ali na cola. Mas não seria nenhum crime o César ser titular do time do Flamengo. Se o Diego Alves, se vacilar 2, 3 jogos, ele sabe que o César vai tomar a vaga dele. Isso é fato hoje. Quem seria teu titular da direita, Wesley? Meu titular da direita seria a próxima contratação do Flamengo para essa posição. O roupeiro. Chegou aquele menino lá, o João Lucas, né? Pra mim, dava a camisa titular pra ele, bora pro campo, vamos embora. Testa, né? A gente teve um jogo contra o Chapecoense no Maracanã. Pior do que pelo menos ser utilizado no segundo tempo, a gente conhecer. Mas é que ele tinha que estar no bid, acho que ele não tava no bid ainda, esse é o problema. Não tá no bid? Tinha que aparecer no bid ainda naquele momento, né? Mas agora já deve estar liberado. Então, seja lá como ele for, ele é melhor que Pará e Rodinei, né? Com certeza. Um Cone seria melhor na lateral direita. A dupla de zaga, Wesley. A dupla de zaga, eu acho que Léo Duarte e Rodrigo Caio são muito bons. Mas eles têm características muito parecidas. Eu acho que o Flamengo precisa de um zagueiro de imposição física e mais alto para jogar ao lado de um dos dois. O que estiver melhor no momento. Que no momento é o Rodrigo Caio. Então eu acho que o Flamengo precisa de uma contratação para esse setor. Mas hoje? Hoje, quem é o melhor? Quem é o titular para mim? Léo Duarte e Rodrigo Caio, com certeza. Rodolfo, não? Rodolfo não. Rodolfo é outro jogador que não dá para contar com ele, é que nem o Uribe. Passou esse tempo todinho sem nem frequentar o banco de reservas direito. É um jogador que a gente não pode contar com ele. E pior que quando ele joga, no jogo seguinte ele não pode mais, que ele se machucou, Ele já não pode mais, que já machucou de novo. É um jogador que não dá pra contar com ele. E Wesley, e na esquerda? Fala aí o time todo, vamos na ver esquerda, quem são os titulares. É meio polêmico, mas eu usaria o Trau, que eu acho muito mais Cara, jogador eu tô contigo que o nessa. René. Eu tava querendo uma polêmica, na realidade, pra discordar de ti, mas eu tô contigo também nessa. Pô, eu tava querendo ver uma Trauco. briga aqui no Papo de Boteco, mas você não colabora? O Trauco, mesmo sem ritmo de jogo, jogando um pouco, sempre que ele se apresenta no time reserva, ele mostra muito mais recursos que o René. Mas a galera fala que o René, defensivamente, é melhor. Esse é o discurso sempre pra justificar. É aquele melhor, né? O René é nota 7 na defesa e o Trauco é nota 4. É por aí. Na frente. Mas dá pra fazer uma marcação e liberar mais o Trauco? O Flamengo muito tempo jogou com o Léo Moura e Juan como se fossem praticamente os atacantes e armadores do time. Não era nem um primor na defesa, né? Não era nenhum primor na defesa. Muitas vezes o Flamengo, com o Léo Moura já com idade avançada, colocava um volante ali pra estar ajudando o Léo Moura nessa marcação. Isso é o que eu acho, cara. Tudo vai da mão do técnico. A mão do eu conversei com o Ronaldo Angelim uma vez. Ele falou que quando tava jogando com o Juan ali pela esquerda, ele falou pro Juan, te manda, eu te cubro aqui. Com certeza. Sabe? Eu faço a cobertura, não tem problema. Eu pego pela esquerda, vai lá pra frente que é onde você se sai melhor, se apoia. E deu certo. E deu certo. O René é um lateral regular, mas é o regular no mediano. E o que é o mediano? É o jogador medíocre. Medíocre vem disso. É o jogador médio, mediano. Todo jogo. Limitado, na real, né? Ele é muito limitado. Ele não tem mais o que mostrar. É aquilo ali. O Trauco, em qualquer jogo, você sabe que o Trauco pode desequilibrar num cruzamento, num chute, Sim. numa assistência, como ele deu uma bela assistência pro Vitinho no jogo de domingo. Né? Não, imagina um Trauco com ritmo de jogo e num time muito superior ao que ele jogou quando era titular. Há muito tempo o Trauco não é titular do time do Flamengo. Sim, porque o René não machuca. Nunca vi o René desfalcar o Flamengo, nem por cartão amarelo, nem por lesão. Verdade. Não, sempre jogando. O que é positivo pra ele, né? Isso é muito legal. Um ponto tem um físico avantajado, né? Físico bom, disciplinado, não fica levando cartão bobo. Isso daí é legal. Essa é a parte positiva do René. É um jogador médio. Mas é uma coisa também que me incomoda, que vários comentaristas exaltam o René. Bola de prata. Mas aí quando tem aquela disputa, aquele 1 contra 1, quem é melhor, lateral do Flamengo ou do Corinthians? Ninguém escolhe o do René. Nunca, Ninguém escolhe o René, não escolhe o Ilharão. Exaltam o Ilharão, o René, mas na hora de escolher pro time ninguém quer. Falando nisso agora, dupla de volantes. É Arão e quem atua? A minha? Arão, pra mim, é a dupla de volante do time B, né? Acho que ele até pode jogar no time B. Mas no time titular, eu usaria com certeza Cuejar e Pires da Mota. Seria uma reedição da Tropa de Choque de 2017, não, gente, 2007. Sim, com o Joel Santana.
Pô, teríamos 2 volantes que marcam muito bem e tem qualidade pra sair pro jogo, né? E mais pra frente? Mais pra frente eu usaria Arrascaeta, Everton Ribeiro e eu ainda usaria o Bruno Henrique. E na frente Gabigol. E o Diego? Diego pra mim também é um bom reserva, né? O Abel diz que ele tá pedindo passagem pra onde, meu bem? Pra onde que ele quer viajar? Pra Nápoles. Manda ele pra Nápoles lá. E o... e o Vitinho, cara? Vitinho... Pior que eu acho o Vitinho um bom jogador. Se não fosse tão amarelão, né? Ele é tão assim, amarelão, mas o próprio Abel diz que ele tá perdendo um pouco esse jeito. Talvez mais uns 5 anos ele perca o medo de jogar, né? Mas eu acho que tem mais recursos que o BH. Eu mantenho isso que eu disse semana passada. Então, eu concordo contigo, concordei lá naquele programa também. Só que falta atitude pro Vitinho, né? Ele tem medo de entrar em campo. Parece que ainda precisa do gatilho contra a Chapecoense. Pra te ter uma ideia, eu coloquei ele como capitão do meu time no Cartola. Certo. Por quê? Porque eu sabia que contra a Chapecoense, time pequeno, o Vitinho ia jogar, porque bola ele tem. O problema dele é que quando pega jogo importante, o psicológico dele parece que é muito fraco, ele não aguenta, né, cara? Não, aí fica aquele olhão regalado, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tipo aquele gol do Penharol lá no último... Ai, cara. Você lembra, contra o Vasco, quando o jogo tava decidido, ele fez aquele golaço. Aí contra o Penharol, ele ficou muito assustado. Tá louco. Meu sobrinho de 5 anos faria aquele gol ali. Mas eu ainda acredito no Vitinho, do time do Flamengo. Eu acho que ainda falta aquele gatilho pra ele ativar o jogador que ele é. Claro, não vai mandar o cara embora. Vai ajudar bastante. Mas não merece ser titular ainda, né? Ainda não merece, mas tá mostrando. E eu acho que ele mesmo percebe isso, que você vê quando ele entra em campo, ele entra muito motivado. Sim. Acho que ele ainda pode brigar por essa vaga, sim. A gente falou dos 11 titulares e no banco, comandando o time. E no banco, comandando o time, César, pra mim é um goleiro ali. Não, comandando o time. Quem é o seu titular? O capitão, head coach. Quem eu penso? Técnico. Eu pensaria hoje num técnico estrangeiro. Por que eu pensaria num técnico estrangeiro? Mesmo classificado na Libertadores, vencendo fora nas oitavas da Copa do Brasil, Wesley. Com certeza. Tá sendo corneta demais, hein? Tiraria o Abel Braga? Tiraria. Eu acho que o Flamengo errou ao escolher Abel Braga para comandar o time no começo do ano. E acho que o Flamengo classificou na Libertadores aos trancos e barrancos. Poderia ter tido uma classificação muito mais tranquila. Poderia estar apresentando um futebol muito mais vistoso se tivesse um comandante melhor. Porque se você tem um comandante bom, que sabe o que faz, todo o time melhora com isso, né? Porque ele tá lá tá no comando. Sim. Então os comandados vão ter muito mais instrução, vão ter muito mais motivação. Ganha confiança, né? Claro, ganha confiança, né? Quando vê que o negócio tá surtindo efeito, tem resultado ali. Pra mim, o Flamengo deveria contratar nem o Dorival hoje, deveria contratar um técnico estrangeiro para mudar o status quo do time, para romper com o empresário, com interesses com empresários, para romper com panela de jogador brasileiro. Que treinador estrangeiro tá nem aí para que Diego, a liderança do vestiário do Flamengo hoje, o treinador estrangeiro não tá nem aí para isso, vai chegar e vai implementar o método dele. Uhum. É isso que eu queria ver no Flamengo hoje, um choque de gestão no futebol. Quem seria esse cara? Quem seria esse cara? Difícil. O meu nome tá empregado hoje, se chama Jorge Sampaoli. Pois é. Que é um treinador que trabalha muito bem. Tinha gente falando que o Flamengo ainda ia dar uma sondada lá. Se eu fosse dirigente do Flamengo, já teria dado uma sondada, porque o Santos não tem nem a metade do poder aquisitivo que o Flamengo tem hoje. O Flamengo encara o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada, né, lá no Independência. Se você tá vendo o vídeo depois do jogo, já sabe o resultado. Mas claro que a gente vai dar o palpite aqui, porque né, o programa aqui, o Papo de Boteco, foi antes da partida. Flamengo e Atlético, fala aí. Eu tô torcendo pra que o Flamengo ganhe do Atlético. Não, palpite, velho. Né? Meu palpite. Tô torcendo pra que goleie por 12-0 lá. Eu vou repetir meu palpite que eu dei no bolão. Dessa vez não gravei em supermercado, né? Sério? Se não der certo, a gente sabe. Então vai perder a liderança pra mim agora. A gente já sabe o que aconteceu. Mas meu palpite é que o Flamengo vence o Atlético Mineiro no modo Abel Braga de ser. Quanto? 1-0, né? Ou 2-1. Eu acho que vai ser 2-1, porque o modo Abel Braga leva gol. Leva gol, né? Dizem que ele era muito bom, armava muito bem o time defensivamente, mas até hoje eu não vi isso. Os times de todo
o ano o time leva gol, o ano inteiro, em todo jogo, toda temporada. Todo jogo. E o engraçado é que ele diz que time com volante só é time de índio. Mas muito tempo o Flamengo jogou com volante só ano passado E não levava foi uma gol. das melhores defesas do campeonato. Será que é mesmo time de índio? Ou isso é apenas um chavão de um técnico ultrapassado? Pra mim vai ser 2x1 também. 2x1. 2x1. Você apostou isso também no bolão? Foi. Ah, Colocou então, 2x1 no sim. bolão? Coloquei 2x1. Eu Eu acho não que vou tem conseguir gente passar repetindo de meu ti. placar, hein? Não, eu nem vi o teu placar antes. Quem são os autores dos gols? Vamos ver. Eu marquei o Ilharão. Eu vou te passar então. Eu acho, não lembro. Então tudo bem, eu estou assumindo a liderança nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O meu foi Bruno Henrique e Gabigol. Voltou a Gabigol. marcar. Acho que são as precisando respostas voltar a mais marcar, óbvias. Tá precisando o voltar a Gabigol vai marcar, Gabigol. Eu vou te passar então essa. Agora eu gostei, fiquei feliz de saber. Eu não lembro também, acho que foi 1x0 que eu marquei. Eu tô. Depois de Tenho que lembrar de depois de um álcool aqui. 39 copos de cerveja, o Wesley não lembro mais. Cara, vamos ficar de olho então, ó. Você que não viu o vídeo do bolão, tá aqui no canal, você pode participar. Inclusive, quem der o palpite, acertar o placar e os autores dos gols, leva uma camisa, o primeiro, né? Bom. Coluna do Fla na faixa. Camisa bonitona dessa. Então participe, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, claro, e não deixe de ativar a notificação. Wesley, vamos torcer por essa vitória em BH. Valeu aí. Valeu mais uma vez. Foi sua um participação prazer. no Papo de Boteco. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueça de deixar seu like no vídeo de hoje e se inscrever no canal também e vir participar com a gente aqui. Papo de Boteco, que com outros programas a gente está preparando mais algumas novidades. Ainda final de maio, início de junho, vai rolar muita novidade aqui no Coluna do Fla. Wesley, você está convidado para participar mais vezes. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Pô, mano, Terra dele, mano. Tá gravando. A minha terra. Já? Pertinho. Então tá, vamos começar. O Corujeta não pode estar no boteco, né? Porra. Tirar um pouco a tese, então. Não, deixa aí, não tem problema. Ah, boteco raiz sempre tem um gato passando. A gente tá começando agora mais... Não, a gente tá começando não, porque esse vídeo vai ser pro chamada só. Muita pauta nesse boteco aqui, muito assunto pra gente comentar. Vamos falar de convocação da seleção brasileira, que deixou de fora os jogadores do Flamengo. Rafinha e Felipe Luiz, que a gente conversou semana passada no boteco, né? Com certeza. Parece que estão mais longe aí do Flamengo. Tem muito tema interessante, acompanha o Boteco. Nossa senhora, perdi de novo. A gente tá aqui de novo nesse papo de boteco. É claro que a gente não veio pra beber e pra comer, né, Wesley? Foi pra com falar certeza. de futebol e falar de Flamengo, especialmente. É isso? Deu branco. Pensei que eu não ia falar Mas nada. é legal que isso daí vai pros erros de gravação. É? Você vai ser É. marcado agora e zoado o resto da Sacanagem. vida. Você vai Sacanagem. ter vergonha de sair de casa. Vai sair de casa de boné e óculos escuros a partir de agora.